Você sabe qual é a importância do conhecimento empírico no contexto social? Não? Então fica comigo que depois da vinheta eu te explico. Eu sou a professora Gui e você está no canal Bíblia Responde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se é a sua primeira vez aqui conosco, sinta-se à vontade para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e assim ficar por dentro de todos os vídeos que nós estaremos postando. Se você já faz parte da comunidade Bíblia Responde, não esqueça de compartilhar esse vídeo, hein? Assim como ele é importante para você, ele vai ser importante para os seus colegas com toda certeza. Hoje, nós iremos trabalhar o conhecimento empírico. Só que antes de entrar no conhecimento propriamente dito, vamos dar uma relembrada do que seria o ato de conhecer. Se você ainda não assistiu a nossa aula 1 desta playlist, lá na aula Ciência e Conhecimento, eu te convido para dar uma paradinha nesse vídeo e até lá, que lá a gente fala toda a parte teórica sobre a questão do conhecimento e da ciência, ok? Assim você não vai ficar tão perdido durante os exemplos que eu vou ficar resgatando durante essa aula e as outras aulas dos demais conhecimentos. O conhecimento, nós vimos que ele nada mais é do que a relação entre o sujeito, que conhece, e o objeto, que é conhecido. Essa relação, obrigatoriamente, tem que gerar uma transformação. Mas essa transformação é de quem? É só do sujeito? Ou também vai ser do objeto? Bem, o conhecimento nada mais é do que a minha relação com o meio, no sentido de melhorar o contexto em prol da melhoria da qualidade de vida, tanto minha quanto dos meus pares, da minha comunidade. Isso quer dizer, então, que essa transformação ela vai ter que gerar tanto para o sujeito quanto para o objeto. Lembra do nosso exemplo de como fazia o fogo? Então, se não houvesse a transformação dos dois elementos que se envolvem no processo do ato de conhecer, até hoje a gente ia estar lá fazendo fogo com o nosso gravetinho, conforme a minha história, passando 8 horas para começar a gerar as primeiras fumacinhas de fogo. E hoje a gente faz o fogo de forma muito mais rápida, como é o caso do meu fogão, que só faz rodar e apertar um botão que o fogo aparece. E o mesmo fogo que antigamente, como na minha história, eu passava 8 horas para ser feito. Então, todo e qualquer conhecimento é a relação entre o sujeito e o objeto, no sentido de mudar o contexto em prol da melhoria de vida desse sujeito. Por isso que o ato de conhecer, ele é absorvido por meio do empirismo, da religião, da arte, da filosofia, da ciência. E é justamente por conta disso que nós temos tipos de conhecimento diferentes. O primeiro tipo que nós iremos falar é justamente o conhecimento empírico, que também é conhecido como conhecimento vulgar, conhecimento popular e conhecimento do senso comum. O conhecimento empírico é aquele que é o primeiro contato que o homem tem em relação a esse processo de conhecimento, de envolvimento com o meio, no sentido de transformar este meio e se autotransformar. Vamos para o nosso exemplo em relação a esse tipo de conhecimento? O nosso exemplo clássico é o soluço. Quando você vê uma criança com soluço, o que você faz? Quais são as técnicas que você diz para mim que são infalíveis? A primeira técnica é a do soluço. Você vai jurar para mim e dizer que toda vez
que uma pessoa estiver com soluço, basta dar um susto que o soluço passa. Outra pessoa vai dizer para mim, vai dizer assim, não tem nada a ver susto. O que passa o soluço é você beber água. Isso acontecia comigo quando eu era criança. Nós tínhamos uma técnica de beber água. Bebia um gole, girava o copo, bebia o segundo gole, girava o copo, bebia o terceiro gole e jogava a água sem olhar para o copo e sem olhar para a água. O soluço passava e passava, não é? Outra pessoa fala que não, isso é bobagem. O que faz com que passe o soluço? Basta você prender a respiração. O que vai acontecer? A pessoa vai prender a respiração, vai ficar todo vermelho e quando parar, o soluço continua. Não é verdade? Na nossa época de criança, e não sei se isso acontece na tua região, mas na minha região acontece muito, é o tal de papelzinho vermelho na testa da criança. Toda vez que uma criança estiver com soluço, pega-se um papel vermelho e coloca na testa da criança. Isso passa o soluço. Quantas vezes a minha avó colocou o bendito papel vermelho, ela tirava da caixinha do fósforo e colocava na minha testa toda vez que eu tinha soluço. Gente, é batata. A minha avó conseguia te provar que o soluço passava. E olha que o soluço passava. Eu estou dizendo aqui quanto tempo o soluço vai passar? Não. Eu estou te falando que o soluço passa. Então significa que tu pode ficar 1 minuto com soluço, 1 hora com soluço, 10 horas com soluço. 1 hora o bendito soluço vai passar. Não vai? Mas o que foi o causador do soluço passar? Mesmo se foram 10 horas de soluço, tu vai dizer que foi o susto. Tu vai dizer que foi a água. Tu vai dizer que foi o parar de respirar ou principalmente o bendito papel vermelho na testa da criança. Ninguém vai chegar para mim e vai dizer bem assim, e o nervo frênico? Ninguém nem sabe o que é esse nervo. O nervo frênico é aquele que é responsável pelo movimento do nosso diafragma. Quando o susto passou o soluço, provavelmente é por conta que quando o ser humano está diante de uma reação de fuga, um contexto de medo, um contexto de susto, automaticamente o corpo desperta o quê? A adrenalina, não é? Para você ter uma reação rápida. Essa adrenalina, ela vai entrar em contato com o nervo frênico, não é? E com esse contato e essa organização e essa mistura, vai fazer com que esse nervo passe a funcionar de forma normal mais rapidamente. Então, coincidentemente, o tal de susto passou o soluço, mas não foi o susto. Mas vai dizer isso para minha avó que não foi o susto. Eu ainda vou lá ainda levar um sermão que ela vai dizer que é o susto sim, e ainda vai te convencer que foi o bendito susto. Agora, quando você chegar para sua avó e falar assim, tá, foi o susto, vó, mas por que o susto parou o meu soluço? Ela vai olhar para a tua cara e vai dizer bem assim, não sei. Sabe por quê? Porque o conhecimento empírico é justamente esse. Ele é estabelecido de forma concreta, mas as pessoas não vão te saber explicar o porquê o fenômeno acontece do jeito A e não do jeito B. Eles não vão me dizer por que o soluço passou. Eles só vão me dizer que o soluço passou. Por quê? Porque para esse tipo de conhecimento, o que interessa é a resposta. E resposta imediata. Passou o soluço, ponto. É o que eu queria e pronto. Para eu ter esse tipo de resposta,
Para eu chegar e começar a fazer uso de determinadas técnicas, ele pode se dar pela repetição, isso pode se dar pela tradição, ou isso pode se dar pelo empirismo. Vamos para o nosso exemplo, para vocês entenderem como é que surgem as teorias a partir do conhecimento empírico. A primeira é a questão da repetição. Aqui nós falamos assim, em vez de dizer que eu estou com dor nos ossos, muitas pessoas antigas falam eu estou com dor nas minhas juntas. São as articulações, são as juntas. Vamos fingir que eu estou na minha casa e começo a sentir dor das minhas juntas, dor nos meus ossos. Depois de um certo tempo, começa a fazer um tempo de chuva e começa a chover. Isso aconteceu na segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, de novo as minhas juntas começaram a doer. E do nada, novamente choveu. Quando chega no domingo, eu sinto dor no meu osso, eu já falo logo, ih, gente, vai chover. Aí a pessoa fala assim, que isso? Olha lá o sol, um tempo não vai chover nada não. Ela vai dizer assim, vai chover, as juntas estão doendo, os ossos estão doendo. E batata, depois de um tempo, começa a chover. Então a pessoa fala assim, nossa, como é que tu adivinhou que ia chover? Aí ela vai responder, por conta que toda vez que as minhas juntas doem, é sinal de chuva. E isso passa a ser uma verdade universal, passa a ser uma lei. Então, pela repetição, ela sabe que toda vez que o osso dói, é sinal que vem chuva por aí. Porque o agricultor sabe que tem que plantar a laranja no mês de junho. Porque ele foi em janeiro, ele viu que era muita chuva, detonou a plantação. Foi em fevereiro, teve a árvore crescer, mas quando ele chupou a laranja estava azeda. Quando ele plantou no mês de junho, a árvore ficou linda, quando ele provou, a laranja super doce. Aí quando foi no outro ano, ele plantou de novo em junho. Aí a árvore cresceu, a laranja super doce. Virou verdade universal. Eu só posso plantar a minha laranja no mês de junho, porque no mês de junho é garantido eu ter uma árvore linda com laranja doce, pronta para ser vendida. Por quê? Não sei, não me interessa. Eu só sei que é assim. Não é assim que a gente responde? Então, pela repetição, eu posso aprender o meu contexto e passar a transformar aquele fenômeno em lei. E a partir daí, eu passo para as minhas gerações futuras. Assim como o filho desse agricultor também vai continuar plantando somente no mês de junho. O neto, idem, e assim vai embora. Então, pela repetição, a gente cria leis a partir do conhecimento empírico. Pode ser também pela tradição. Você está com dor de garganta? Aqui na minha região é super comum e se bobear, até hoje, a gente vai ver pessoas fazendo essa mesma prática. Apesar de saber que já tem o processo da copaíba no formato científico, já tem até a pílula da copaíba. Mas as pessoas vão dizer bem assim, eu não quero esse daí não. O bom é do jeito antigo. Toda vez, isso acontecia com os meus vizinhos. Graças a Deus que minha mãe nunca fez isso comigo. Toda vez que eles estavam com a garganta inflamada ou com a garganta doendo, a minha vizinha, ela fazia exatamente do jeito que está nesse desenho. Ela colocava no dedo o algodão e ela colocava a copaíba, abria a boca dos filhos e colocava na garganta diretamente a copaíba. A gente ficava brincando e rindo porque não era conosco.
porque eles ficavam correndo e ela correndo atrás deles até que conseguia agarrar o menino, abre a boca e colocava dentro. Primeiro que deve ser uma situação horrorosa aquele dedo na tua garganta. E segundo, o gosto pode ser uma lástima também. Mas ela, durante muito tempo, ela tratou os filhos desse jeito. Com toda certeza, quando ela era criança, era assim que a mãe dela tratava. Hoje, não sei se os netos são tratados assim, uma vez que eu já estou mais moderno, eu já tenho a pílula da copaíba, não precisa fazer esse negócio tão arcaico, mas com toda certeza, muitas pessoas, principalmente nos nossos municípios, continuam fazendo essa tradição. Por quê? Porque eu aprendi desse jeito e é desse jeito que a gente resolve a dor na garganta. E nós provamos com A mais B que se fizer assim, a dor da garganta passa. E realmente passa. E depois eu vou dizer por que passa, ok? Nós podemos também pelo empirismo. É o tal de erro e acerto. Vamos fazer uma brincadeira. Hoje, nós sabemos que para dor de estômago, basta você tomar o chá do boldo. Uma vez, quando eu era pequena, até eu realmente senti dor de estômago e minha mãe me mandou tomar esse bendito chá de boldo. Eu não consegui tomar, porque eu achei horrível o gosto. Tem gente que gosta. Eu não suportei e não consegui nem tomar o bendito, não é? Então, fica com a dor de estômago, já que você não quer se curar, não é? Mas como é que as pessoas chegaram a afirmar que a planta do boldo vai curar a dor de estômago? Com toda certeza, alguém estava com dor de estômago e a pessoa olhou no seu quintal várias ervas e falou assim: por que não tentar e fazer um chá? Com toda certeza, pegou a folha da camomila, fez um chá, deu para a pessoa, continuou com a dor de estômago. Então já sabe que camomila não é bom para estômago. Depois pegou o capim-santo, fez o chá, deu, continuou com a dor de estômago. Então, capim-santo não serve para dor de estômago. Erro e acerto. A gente vai achando até achei o boldo, fiz o bendito chá, te entreguei e não é que passou a dor de estômago. A partir daí, eu já vou ficar antenada. Olha lá, eu dei o boldo e passou a dor de estômago. Lá pelas tantas, um outro filho ou um parente ficou com dor de estômago. Automaticamente, eu já vou correndo para a folha do boldo. Vou lá, faço o chá e peço para você tomar. E realmente passou a dor de estômago. A partir daí, então, eu passei a estabelecer como lei universal. Para dor de estômago, boldo, batata, serve. E todo mundo começa a fazer. Agora, por que é o boldo? Ah, eu não sei não. Eu só sei que o boldo, ele é tiro e queda. Tomou, passou a dor. E realmente passa. Se você for analisar cientificamente falando, o boldo, ele pode ser utilizado como um elemento do sistema digestório. Mas no conhecimento empírico, eu não sei. Eu só sei que é assim. Eu só sei que o boldo cura a bendita dor de estômago. E eu, para chegar a afirmar isso, eu fui pelo erro e acerto. Eu fui pegando primeiro a folha de capim-santo, depois eu peguei a cidreira, depois eu peguei o hortelã e fui fazendo vários chás até que eu cheguei no bendito boldo, te dei e passou a dor do teu estômago. E a partir daí virou lei e eu passei para os meus filhos que passam para os meus netos e aí começa a tradição. Tanto é que até hoje muitas pessoas, quando estão com dor de estômago, em vez de tomar remédios, eles preferem os naturais. Então vai lá e faz o chá de boldo e toma numa boa. E realmente ela passa. A pergunta é, a partir disso, quando é que surgiu o conhecimento empírico? Primeiro, desde o início que o mundo é mundo.
Desde o momento que o homem começou a se relacionar com seu meio, ele passou o processo de conhecer. Ele passou a descobrir o que estava ao seu redor. E à medida que ele ia descobrindo o que estava ao seu redor, ele tentava dar soluções para os problemas que iam surgindo. Aparecia um problema, ele tentava solucionar. Aparecia um outro, ele tentava solucionar. Só que a solução era aquela assim: funcionou? Funcionou. Então acabou. Eu não queria e nem precisava do controle científico. É por isso que a resposta é porque sim. Porque tem que ser assim. Porque eu aprendi assim, não é? E esse conhecimento, ele é tão enraizado em você que você, mesmo sendo o maior cientista do mundo, você acaba fazendo de forma involuntária. Um exemplo aconteceu quando a minha filha nasceu. Nós sabemos que o soluço não tem nada a ver com papel vermelho na testa. Mas a minha filha estava com soluço. Quando eu chego no quarto, me deparo com a minha filha com papel na testa, um papel vermelho. Porque a minha irmã, mesmo tendo consciência que isso não tem nada a ver, ela seguiu a tradição. Assim como a sandália. Para nós, se o teu chinelo ele tá virado de cabeça para baixo, é sinal que a tua mãe vai morrer cedo. O que que tem a ver chinelo com a mãe morrer cedo? Sei lá, vai lá se vai ser verdade. Então, mesmo sabendo que não tem relação nenhuma, se eu olho o meu chinelo lá, eu vou lá e coloco. Vai lá se é verdade. Por quê? Porque o negócio é tão enraizado que inconscientemente tu faz. Inconscientemente, quem é católico está passando, pode estar na maior conversa com um colega, passou pela igreja, já se benze. Por que tu te benzeu? Ah, eu não sei, eu aprendi assim, eu tenho que me benzer. Para sair de casa, eu tenho que me benzer. Então, são as tradições, são as crenças que ficam enraizadas em você e você não consegue se desviar delas. É por isso que, dentre as características do conhecimento empírico, o primeiro é justamente essa, ó, valorativo. São os valores pessoais que você estabelece. Então, ele se dá a partir das tuas crenças, dos teus valores, da forma como você passa a ver o mundo. Então, por isso que ele é valorativo. E como ele se dá justamente pelas tuas crenças pessoais. O que interessa é você resolver o problema e não quer saber o porquê acontece, já que resolveu é é o importante, ele é considerado acrítico. Ele é crítico por quê? Porque como eu não quero fazer um estudo aprofundado, eu quero uma solução imediata, ele é imediatista. Ele é superficial, por conta que ele também é subjetivo, não é? E ele, como ele é superficial, o estudo não é aprofundado. Então, por isso que o processo que vai montar na sua cabeça o porquê esse fenômeno acontece é um processo falho, é um processo fragmentado, é um processo limitado, porque você não ultrapassa os limites, você não vai além daquele processo que aconteceu aqui no imediatismo. Por que ele é chamado como assistemático? Na ciência, o processo sistemático é aquele que, quando você for repetir o procedimento, tu tem que rigorosamente seguir o passo 1, 2, 3, 4 e assim vai embora. O assistemático não. Você usa os mesmos ingredientes para fazer o chá. Eu ensino para você que primeiro tem que ser a água, depois você coloca a folha do boldo, depois você coloca o açúcar. Só que quando você chega na sua casa, tu só lembras que tem que ter água, tem que ter o boldo e tem que ter o açúcar. Só que a ordem tu nem se tocou de lembrar qual foi a ordem que a Guilhermina passou. Então você já coloca logo o açúcar, depois tu coloca a
folha, depois que tu já coloca água, então o processo do conhecimento vulgar ou empírico ou popular ou do senso comum, como ele passa a ser sistemático, à medida que os anos vão passando e você vai transmitindo para as gerações futuras, fica igual aquele telefone sem fio. Então, as receitas elas vão modificando, ou elas vão incluindo mais coisas, ou vão excluindo mais coisas, elas vão morrendo pelo tempo, ou elas vão perpetuando. Mas o processo sistemático é justamente isso. Eu cumpro o que é para ser feito, mas eu não tenho o rigor de repetir o mesmo experimento da forma como a primeira pessoa assim o fez, ok? Como ele é valorativo, automaticamente ele é subjetivo, automaticamente ele é sensitivo. Por quê? Porque ele se dá justamente pelas tuas crenças, pelas tuas emoções, pela tua forma de ver e agir durante o mundo. Ele é verificável? Sim. Eu provo para você que é o boldo que cura a tua dor de estômago. Eu provo. Eu faço 4 tipos de chá para você. Um com hortelã, um com capim-santo, um com a cidreira e um com boldo. E vou mandar você tomar. Eu deixo o boldo por último. Você tomou um chá, a dor continua. Tomou o segundo, a dor continua. O terceiro, idem. Quando tomou o teu chá de boldo, a dor passou. Quando você estiver novamente com dor, eu vou repetir de novo o experimento. Toma o primeiro chá, continua. O segundo continua. Quando é o último, que é o boldo, passa. Ah, mas será que isso daí já é uma coisa psicológica que é o boldo? Não, porque o teu vizinho estava com dor, ele também tomou o boldo e automaticamente passou. Então você mostra, você fala que 2 e 2 são 4, tu só não sabe dizer o porquê 2 e 2 vão ser 4, ok? Se ele é verificável, ele é falível. Como o meu agricultor plantou no mês de janeiro, choveu e aí acabou a plantação. Em fevereiro ele plantou, legal, mas a laranja saiu azeda. Quando foi em junho, plantou, legal, a laranja saiu doce. No ano seguinte, ele foi, fez o mesmo processo, até que ele chegou, repetiu 3 anos consecutivos e aí ele passou a ser lei. Eu tenho que fazer só a plantação no mês de junho, porque aí é garantido a minha fruta ser doce. Eu vou pelo erro e acerto, por isso que ele tem falhas, ok? Só que ele, por mais que ele te prove que o chá de boldo cura a dor de estômago, por mais que ele te prove que no mês de junho a laranja vai sair doce, por mais que eu te prove que se você fizer determinada ação, você vai ter este resultado, como a resposta é sempre porque é assim, eu não sei te explicar, porque foi assim que a minha mãe me ensinou, todo e qualquer conhecimento empírico, recebe a última característica de ser sempre inexato, porque ele não sabe te responder o porquê o fenômeno existe, ok? Tá? Qual é a importância dele, então, uma vez que ele é inexato, uma vez que ele não sabe o porquê que ele existe? A importância 1 é porque ele é o primeiro tipo de conhecimento que o ser humano entra em contato assim que ele se dá por gente. E o segundo é justamente pelo fato de que a partir do cotidiano, é a partir do conhecimento empírico que o conhecimento científico se desenvolve. Muitos experimentos científicos, eles iniciaram, tiveram origem a partir do cotidiano, a partir do conhecimento vulgar. Vamos para o nosso exemplo? Olhem só, o nosso exemplo era o seguinte, lembra da copaíba que a minha vizinha fazia?
e que se bobear muitas pessoas até hoje fazem? Pega, faz o óleo no dedo e coloca diretamente na garganta da criança, do adolescente, do jovem, da pessoa? Foi com base no cotidiano que algum cientista sentiu a curiosidade de estudar as propriedades da copaíba. Hoje, nós temos em nível comercial o óleo da copaíba, que você já coloca diretamente na sua pele, e para garganta, para a parte interna do teu corpo, você tem a pílula da copaíba. Então você não precisa mais sofrer com aquele dedo na tua garganta e com aquele gosto horroroso. Você já toma a pílula, não é? Então, para chegar a isso, automaticamente a ciência começou a estudar e eles viram que a copaíba, ela não serve só exclusivamente para uma garganta inflamada. Então, olha os benefícios da copaíba. Ele é antisséptico, é antitetânico, é expectorante, é anti-inflamatório, ele é antitumoral, combate reumatismo, combate dores, ele é indicado para doença de pele, ele é indicado para estancar hemorragias. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente começa, enquanto conhecimento empírico, a desenvolver determinada situação, é a partir dele que a minha ciência começa a despertar e a querer estudar e realmente se apropriar daquele fenômeno. O importante é nós termos consciência que todo conhecimento é importante. O conhecimento empírico, ele pode ser adquirido, como ele pode ser transmitido, sendo que ele é o primeiro conhecimento que você, enquanto ser humano, entra em contato. E a partir dele é que começam a desenrolar não só o conhecimento científico, mas também o conhecimento filosófico, conhecimento teológico, como nós poderemos ver nos nossos vídeos futuros, ok? E por aqui, o nosso canal Bíblio Responde vai ficando por aqui. Se você gostou da nossa aulinha de hoje, não esquece de deixar o teu like, assim como se inscrever no nosso canal, ativando o sininho. Se você já é da nossa comunidade Bíblio Responde, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Esse é o nosso acordo. Assim a gente consegue chegar ao maior número de pessoas possível, ok? Espero que vocês todos fiquem com Deus, todo mundo em casa. Vamos esperar essa nossa pandemia passar, mas vamos contribuir também com o nosso isolamento social. O poder público faz a parte deles e nós fazemos a nossa. Tchau, tchau.